Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Anderson Contato, eu sou médico, especialista em clínica médica e trabalho com relacionamentos abusivos, sobretudo relacionamentos narcisistas. Quando começaram os problemas com seus irmãos narcisistas? Esse é o tema desse vídeo de hoje e vou esclarecer uma pergunta muito interessante a respeito dos irmãos narcisistas. Será que os problemas entre vocês começaram quando vocês eram crianças? Vamos falar sobre esses irmãos narcisistas, porque muitas pessoas realmente têm pedido nos comentários dos meus vídeos para comentar sobre esse conteúdo. Os relacionamentos entre irmãos podem ser bastante poderosos, pessoal. Podem ser tão impactantes e contribuir para a formação dessas pessoas até mais que um relacionamento entre pai e filho. Você vê muitos vínculos entre irmãos fortíssimos. Mas às vezes o que complica na relação entre os irmãos? A menos que haja uma grande diferença de idade entre você e o irmão, e era criança, você também era, tá certo? Então, obviamente, vocês cresceram juntos como crianças. Agora, como regra, nós realmente não chamamos uma criança de narcisista por definição, porque a personalidade ela se forma, ela se completa nos 19 anos de idade. Mas nós podemos argumentar que talvez todas as crianças são um pouquinho narcisistas, elas são egocêntricas e elas vão se tornar narcisistas por causa do egocentrismo delas? Eu acho que não. Porque as crianças são realmente um pouco desregradas, mas elas vão crescendo e elas vão evoluindo. É o que as crianças fazem, até se diferenciarem e aprenderem sobre as necessidades das outras pessoas ao seu redor. Elas vão aprender empatia, domínio próprio, lealdade, tudo mais. E ao controlar seus impulsos, ser empática e tendo todo esse tipo de valores positivos, de ingredientes bons, a gente vai vendo que, ainda assim, algumas pesquisas mostram que crianças podem ter sinais suaves de que elas poderão se tornar narcisistas. Isso pode ser uma espécie de comportamento que vai ser reproduzido na vida adulta e lá sim se transformará como um narcisismo completo. E esses sinais vão incluir coisas como um temperamento difícil, uma exigência de atenção, dificuldade de se acalmar. Crianças que realmente não podem cumprir as regras possuem uma espécie de sensação de direito. Crianças que realmente andam por aí acreditando que elas são melhores do que as outras crianças. Você já deve ter visto isso muitas vezes. Crianças que não podem compartilhar, tudo é dela, não quer compartilhar nada com os outros. Crianças que manipulam, intimidam crianças mais novas. Na minha opinião, esse é o pior tipo, né? Ou crianças que podem não ser tão fortes quanto que elas acham que elas são fortes. Então esses são todos os tipos de sinais suaves que você pode ter na infância que poderá jogar e dizer assim, pô, será que essa criança vai se transformar num adulto narcisista? Só que nenhum deles é garantido, mas são fatores de risco para um narcisismo adulto. E se essas crianças crescessem assim, com esses padrões, elas poderiam aparecer lá na vida adulta, nos irmãos mais velhos. Então eu posso dizer uma coisa, que a criança narcisista, né, essa criança, entre aspas, né, quando ela fica chateada, e você pode ver isso muitas vezes quando aparece um irmão mais novo, né, você sabe que na maioria das crianças, o irmão mais novo, a criança ficaria animada, né? Vai ter um irmão mais novo aqui, eu vou ter um amigo em potencial, vou ter um amiguinho, né? Vou poder brincar com essa criança. E muitos irmãos mais velhos gostam de nomear seus irmãos mais novos. Eles gostam da ideia de ter um irmão para brincar, para cantar, para estar lá com eles, fazendo companhia. Mas definitivamente as crianças com traços narcisistas, elas não gostam disso. Elas não apreciam o que consideram seu irmão caçula, ganhando atenção, e elas começam a dizer coisas ruins sobre esse caçula que está vindo na família. Os pais precisam de ficar atentos para que esse tipo de irmão mais velho não venha fazer mal ao novo bebê ou à criança pequena. Agora, quando criança, se você tinha irmãos, provavelmente possuía alguns conflitos em suas memórias desse irmão, por ele ter crescido e se tornado um adulto narcisista. Por exemplo, coisas como competitividade entre vocês, o bullying contra você, ser obrigado a fazer
determinadas coisas e depois ter problemas para explicar, ou ser vítima de chantagem, ser colocado em situações perigosas pelo seu irmão, receber gritos, ser roubado, todas essas coisas muito ruins. Nada disso é normal. E algumas pessoas podem parecer tentar dizer que isso é apenas uma rivalidade entre irmãos, né? Patético. Não é bem assim. Não é assim que funciona entre irmãos adultos e narcisistas. Os irmãos narcisistas, eles não têm nenhuma lembrança, não nos dão nenhuma lembrança boa. Como é que você vai ter uma lembrança boa do irmão narcisista na primeira infância? O que você vai lembrar na primeira infância? Bullying, rivalidade, da maldade dessa pessoa. Eles não se lembram de nada bom. Nenhuma pessoa, você não vai lembrar de nada bom na primeira infância com uma pessoa dessa. Se você tiver apenas um irmão, e esse irmão é narcisista, isso pode realmente trazer uma enorme tristeza para você. Porque você vai se isolar dessa pessoa, você não vai conseguir lembrar de coisa boa dela. Um relacionamento entre irmãos é um relacionamento único. E ter uma história compartilhada com alguém assim na infância é realmente ruim. Claro. Na verdade, você poderá nunca mais gostar desse irmão. Se sentir prejudicado por perder um tempo fundamental na sua vida. Então, quando você ouve coisas do tipo: os irmãos têm que ficar juntos. Cara, isso é uma bobagem para esse tipo de dinâmica. Se seu irmão só te minou a vida inteira, prejudicou você, fica complicado você pensar assim. A minimização e o gaslighting podem parecer absolutamente desoladores. Infelizmente, irmãos narcisistas são mestres na triangulação e te colocam em muitas situações ruins. Você já deve ter vivido isso alguma vez. Na idade adulta, muitas pessoas com irmãos narcisistas tentam se distanciar deles. Agora, isso nem sempre é fácil se você estiver tentando manter simultaneamente contato com outros membros da família com os quais você está bem. E esses outros membros da família podem tentar empurrar você a ideia de estarem juntos novamente em nome da harmonia familiar, que é o que muitas vezes vai acontecer. E novamente, o irmão narcisista, que quer validação, admiração da família, usa esse sistema muitas vezes pintando você como sendo um problema. Por quê? É você que não tem contato. É você que não está respondendo às ligações ou ao WhatsApp. Ou você simplesmente não está de acordo com eles. E realmente, muitas vezes isso pode estar acontecendo. Usa o gaslight com meias verdades e meias mentiras. O dano que um irmão narcisista pode causar ao longo da vida pode ter impactos na forma como você cuida dos seus pais idosos. E as chances são de que tudo caia sobre você, enquanto eles ainda conseguirão pegar uma generosa parte da herança. Você vai ficar cuidando dos seus pais idosos, seu irmão não. Eles poderão evitar pagar uma eventual dívida que venha a existir quando seus pais virem a falecer, com questões financeiras, familiares, negócios, imóveis, ou até quando seus pais estiverem doentes. Eles podem tentar ir longe, cada vez mais longe no direito, ainda que exista um testamento, brigar sobre isso. São competições infantis que vão persistindo na idade adulta. E o luto será ampliado quando outras pessoas, como seus pais e outros da família, não reconhecerem o quão venenoso é o seu irmão narcisista. Os problemas entre vocês, eles começaram lá na infância, quando você era uma criança. Isso não foi algo que aconteceu de repente, algo que só começou quando você era adulto e você reconheceu que o seu irmão era narcisista. Não foi. É por isso que isso às vezes é muito doloroso. Mais e mais pesquisas nos mostram que os adultos narcisistas não eram crianças legais. Muitas vezes é difícil ter a atenção dos pais. A relação era abusiva, era indiferente. Ele tinha, você tinha uma referência. O seu pai tinha uma referência, na verdade, né, de alguém doce, alguém empático. Mas o seu pai pode não ter recebido a devida atenção. Às vezes os seus pais, seus próprios pais, eles eram narcisistas.
e eles apenas mimetizaram esse comportamento. É doloroso quando você reconhece que pode ter passado por um abuso narcisista nas mãos de um irmão, já que você era uma criança. Mas me parece que normalmente é assim que funciona. Agora, obviamente, se você tem um pai narcisista, você não conheceu seu pai narcisista quando ele era criança. Claro. Você veio dele, como é que você ia conhecer? Só que eles foram, provavelmente, crianças difíceis. Também procuraram muita atenção. E se você está curioso em saber disso, você tem que perguntar a pessoas mais próximas e velhas da família, que podem ter sido testemunhas da infância dos seus pais, perguntando a eles se eles podem te dar uma resposta honesta. Como é que meu pai era quando ele era criança? Como é que a minha mãe era quando ela era criança? Essas pessoas, elas te darão uma imagem mais completa de como esses padrões de desenvolvimento ao longo da vida estavam lá na infância dos seus pais. Para gerenciar um irmão narcisista na idade adulta, você precisará utilizar das regras usuais de gestão narcisista, que a gente chama basicamente de pedra cinza, estabelecendo limites, ter expectativas realistas sobre as pessoas, não ficar na defensiva, não se envolver, não levar para o lado pessoal. Mas não é fácil. Fácil não. Essa dor realmente de ter relacionamento com irmãos narcisistas pode afetar muitas áreas da sua vida. Eu tenho certeza disso. Talvez seja o caso de você que está vendo esse vídeo. Os impactos profundos nessa relação entre irmãos é forte porque se inicia na infância. Basicamente significa que você nunca teve uma pausa do abuso narcisista na sua vida. Então, se você tem um irmão adulto narcisista, pare um pouco e pense um pouco aqui, um minuto comigo. Esse sempre foi um relacionamento difícil desde quando vocês eram crianças pequenas. Como eu disse, teve muita competição, teve muito bullying, muita manipulação. Naqueles momentos caóticos, os seus irmãos estavam lá, aprontando, confabulando. Então, quando vem a idade adulta, você é capaz de olhar para trás e perceber o quão difícil foi tudo isso que você viveu. Esteja preparado, no entanto, porque esses seus irmãos narcisistas podem realmente dificultar as coisas na sua vida. E o mundo muitas vezes não vai te apoiar, sabe por quê? Oh, é seu irmão! Mas ele é só seu irmão! Né? Então você poderá se sentir uma pessoa muito solitária e invisível nas lutas que você enfrenta. Não se intimide, busque seu lugar de paz. Você não merece ser tratado com desprezo, não merece ser tratado com indiferença. Cerque-se de boas pessoas e proteja a sua vida e a vida da sua família que você construiu ou você está construindo, que isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal e venha conhecer a minha mentoria, a Quebrando as Algemas. Por quê? Porque nessa mentoria eu explico para você passo a passo sobre narcisismo, sobre como lidar com abuso narcisista, sobre como aprender a tratar essas pessoas quando você tiver um convívio necessário na sua família, por exemplo, o irmão narcisista. Eu te ensino a tratar trauma, eu te ensino a superar, recuperar sua própria identidade. Tudo isso dentro da plataforma Hotmart, onde você tem 3 semanas para avaliar o conteúdo, pode dividir o valor da mentoria em até 12 vezes, pode pagar com 2 cartões de crédito, com Pix. É muito importante que você conheça o meu curso, que é bem mais profundo que essas aulas que eu coloco aqui no canal do YouTube. Então acessa o site www.quebrandoasalgemas.com.br. O valor da mentoria hoje, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 249. E esse valor, como eu disse, você pode ver várias formas de pagamento, inclusive no boleto, para que você possa adentrar no meu grupo de alunos, onde é um grupo de apoio que poderá te ajudar nos momentos difíceis, e também assistindo os vídeos que irão, né? Esses vídeos eles ativarão a sua inteligência emocional. Você vai enfiando o conceito para a cabeça e vai utilizando isso para o seu bem, para o seu próprio benefício. Espero que vocês tenham gostado dessa nova gravação, com áudio bom, com microfone, à distância. E aqui com certeza você está vendo o quanto que eu me preparo para poder falar sobre esses assuntos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.